E aí, fera, tudo bem? O professor Marcos Otoshi de História. Na aula de hoje de Filosofia, nós vamos estudar os chamados filósofos pré-socráticos. Como o próprio nome já diz, antes socráticos, de Sócrates. Os pré-socráticos, eles também ficaram conhecidos como os primeiros filósofos, ou ainda como filósofos da natureza. Gente, qual era a preocupação dos primeiros filósofos, como Tales, Anaxímenes, Anaximandro, Heráclito, entre outros? A primeira preocupação desses carinhas era explicar a origem do mundo, do universo, da physis, da natureza. E aí cada um deles, vai desenvolver a sua teoria sobre o surgimento do universo, ou seja, sobre a cosmologia, sobre o surgimento do cosmos, tá certo? E para isso, minha gente, é necessário que vocês entendam uma coisa. Eles vão pegar elementos da natureza, tá certo? Como elementos fundadores desse universo. Aí você pode me perguntar, por que eles pegaram elementos da natureza? Simples. Porque eles passavam um dia sem fazer absolutamente nada. Então eles passavam um dia contemplando a natureza. Então, se for para explicar de que forma a natureza, o mundo, o universo surgiu, eles vão tentar explicar isso utilizando elementos da natureza, que esse era o universo deles, tá certo? E aí, minha gente, é necessário que vocês entendam um termo filosófico que costuma cair bastante em prova, chamado de arqué. Quando você vê esse termo sendo pedido, o que é o arqué, qual o arqué segundo tal filósofo pré-socrático, você tem que saber que o arqué é o elemento fundador do universo, segundo um determinado filósofo, tá certo? No decorrer da aula você vai entender o que danado vem a ser o arqué. Um outro detalhe, pessoal, é necessário que vocês percebam que esse primeiro pensamento filosófico, ele não bate com a questão do pensamento mitológico, concorda? Os mitos serviam para quê? Para explicar o surgimento do mundo, da natureza, do homem, do universo. Só que para isso, eles se utilizavam de histórias fantasiosas, não é verdade? Narrativas fantasiosas. Já os primeiros filósofos, eles querem explicar isso, a origem do mundo, do universo, da natureza, mas não de uma maneira mitológica, religiosa, baseada em crença. Eles querem explicar a origem do mundo, do universo, baseado na racionalidade, na razão, tá certo? Então, esse é o objetivo de cada filósofo pré-socrático que eu vou citar na aula de hoje. E a gente começa a nossa aula falando do Tales de Mileto. Tales, da cidade de Mileto, na Grécia Antiga, ele dizia que o universo, o mundo e a natureza foram feitos, foram produzidos, foram criados a partir da água. Então, ele defende que o arqué, ou seja, o elemento fundador do mundo, teria sido a água. Perceba aqui algumas frases que eu vou ler que representam o pensamento de Tales. Ele diz o seguinte, o calor necessita de água, o morto resseca, a natureza é úmida, os alimentos contêm seiva. Então perceba aí que ele está destacando a importância da água, para o corpo, para a natureza, para o universo. Ele diz que a água era o princípio de todas as coisas. Então, minha gente, segundo Tales de Mileto, o elemento fundador, o arqué, seria a água. Tranquilo? Vamos embora. Anaxímenes, outro filósofo, ele vai defender que o ar foi que deu origem a tudo. O ar. Ele diz o seguinte, o ar é divino e gera divindades a partir de si, é nossa alma e o que mantém nossos corpos unidos. Então, depois, se vocês puderem dar uma pesquisada sobre a defesa dessa teoria de Anaxímenes, ele falando que o ar está em tudo, está na terra, está no fogo, está na natureza. Então, ele defende que o arqué, o elemento fundador
do universo e do mundo teria sido o ar, ou seja, já há uma discordância entre Tales, que diz que é a água, e o Anaxímenes, que diz que é o ar. Depois nós temos o chamado Anaximandro de Mileto. Ele diz que o arqué, o elemento fundador do universo, seria o apeiron. E você deve estar perguntando, peraí, eu entendi que Tales é água, Anaxímenes é o mar, mas o que danado vem a ser o apeiron? É algo indefinido, é algo indeterminado, é algo infinito. Ele não consegue definir o que seria isso, né, o Anaximandro. Então, é meio complexo você tentar entender esse conceito, porque quando a gente vai estudar Tales e Anaxímenes, você tem uma noção, né? Não, esse cara defende que a água deu origem a tudo, o ar deu origem a tudo. Mas o apeiron, o que seria isso? Seria uma massa geradora, né? Que seria indeterminado e seria infinito. E aí, depois do Anaximandro, nós vamos ter o Pitágoras. Já o Pitágoras diz que o arqué, o elemento fundador do universo, seriam os números. E aí você já deve imaginar o porquê. O Pitágoras é um famoso matemático grego, né? Você já ouviu falar do Pitágoras, você já utilizou o chamado Teorema de Pitágoras e já ouviu falar dessa figuraça, né? Então Pitágoras ele diz que o arqué, o elemento fundador do mundo, da natureza, do universo, teriam sido os números, porque a matemática e os números estariam presentes em tudo. E não é mentira não, né? Depois temos o chamado Heráclito, que diz que o arqué é o fogo. O fogo teria sido o elemento primordial, o elemento que daria origem a tudo. Um outro detalhe de Heráclito, minha gente, é sobre a questão do movimento, né? O Heráclito ele defende que tudo está em constante movimento sempre. Temos até algumas frases aqui do Heráclito. Ele diz aqui, ó, o mundo está em um estado de contínua mudança, a luta entre os contrários, está impregnado de constantes opostos. Tem outra frase que ele diz, ó, não podemos entrar no mesmo rio duas vezes. Isso não é verdade? Tenta imaginar você, é você mesmo que está aí do outro lado. Você vai no rio, você coloca o seu pezinho lá, né? Depois você tira, aí você coloca novamente. A pergunta é a seguinte: a mesma água que você pisou da primeira vez, ela está lá? Você pisou na mesma água na primeira e na segunda vez? Não. Por quê? Porque o rio ele flui, a água ela flui, a mesma coisa no mar, não é verdade? Então quando você pisou na primeira vez, tirou o pé e pisou novamente, você não está pisando mais na mesma água. Assim é o mar, assim é o rio, assim é a vida, assim é você. Nós estamos em constante movimento. Por mais que você ache que sua vida está parada, que nada mudou, que nada muda, isso é uma ideia errada. Porque tudo está em constante movimento sempre, pessoal, tá certo? E o Heráclito falava disso muito bem. Aí, falando também sobre os chamados filósofos pluralistas, percebam que todos esses filósofos que eu falei até agora, eles defendem que o arqué, o elemento fundador do universo, é apenas um. Só que os filósofos pluralistas são aqueles que defendem que mais de um elemento juntos foi que deu origem ao universo. Então a gente tem, por exemplo, o Leucipo e o Demócrito, né, que eles são os chamados pais da química, vocês já devem ter ouvido falar nele. E o Leucipo e o Demócrito, eles dizem que o que deu origem a tudo foram os átomos. Tranquilo? Já Empédocles, ele diz que o que deu origem ao mundo foi o ar, a terra, a água e o fogo. Esses 4 elementos juntos que teriam dado origem ao universo. Então, se liga, fera. Os pré-socráticos, Tales, Anaximandro, Anaxímenes, Pitágoras, entre outros, eles defendiam que apenas um elemento teria sido o fundador de tudo. Tales dizia que a água, Anaxímenes o ar, o Anaximandro o apeiron, o Pitágoras os números, né, a matemática e tal. Já os pluralistas defendiam que vários foram esses elementos, tá certo?
Então, pré-socráticos, filósofos da natureza ou primeiros filósofos tentaram explicar a cosmologia, o surgimento do universo, da natureza, do mundo, só que de forma racional, batendo de frente com o pensamento mitológico, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Beijo para as meninas, abraço para os rapazes e até a próxima. Tchau, tchau.